Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Paty e no vídeo de hoje eu vim trazer as minhas primeiras impressões sobre a série The Last of Us, que foi lançada pela HBO neste domingo, dia 15 de janeiro. Era uma série que estava esperando muito e eu acredito que boa parte das pessoas que jogaram o jogo já estavam esperando também, tanto que o servidor da HBO caiu, ele não aguentou a estreia, tipo, eu vi muita gente reclamando que ele tinha caído. E tudo isso aconteceu por quê? Porque eles estavam prometendo uma série incrível, então tava todo mundo esperando e todo mundo foi ver pra ver se estava bom mesmo do jeito que eles estavam falando, e realmente pode-se dizer que The Last of Us é a melhor adaptação de um videogame pra televisão até então, né? Tipo, até o primeiro episódio, né? Porque o primeiro episódio foi incrível. Falo isso porque eu já joguei o jogo, já joguei a DLC, já joguei o segundo jogo também, e tipo, tem muito da essência do jogo ali, coisas diferentes que eles colocaram que responderam questionamentos que a gente fazia durante o jogo, ou pelo menos eu fazia durante o jogo, eu ficava assim, mas por que isso? Por que aquilo? E eu acho que ele, como a gente teve a direção do Neil Druckmann, que é o criador do jogo, de perto, então ele tava ali comandando, ele tava ali sempre perto dos atores, né, direcionando eles, então eu acho que muito disso é por causa disso, que ele estava ali perto e ele percebeu que algumas lacunas que ele deixou no jogo, ele podia preencher na série. E uma coisa que me pegou logo de início foi aquela parte do flashback lá em 1968, que eles contaram sobre uma possível infestação, né? Tipo, uma possível infecção, infecção, não com vírus, não com bactérias, né, mas com fungos, porque todo mundo ficava pensando só em pandemias com vírus, em pandemias com bactérias, mas aí o médico, ele fala, a gente sempre conseguiu sobreviver a isso, né? A bactéria vinha, a gente conseguia sobreviver a esse tipo de infecção, esse tipo de micro-organismo, mas a gente nunca teve uma coisa assim causada por um fungo. E aí ele começou a citar diversos tipos de fungos, né, que faziam tal coisa. Ele citou o Cordyceps, né, porque a gente sabe que esse fungo, ele realmente existe, ele infecta formigas e tudo mais, só que ele não infecta humanos, ainda. Eu falo ainda, né, porque a gente não sabe daqui, sei lá, 2 milhões de anos ou 2 mil anos, não sei. E eu estou falando isso por quê? Porque por que eu sempre falo ainda, né? Porque a gente sabe que todo organismo vivo, ele vai mutar em algum momento para poder se adaptar às mudanças do meio ambiente. Eu falo isso porque a gente estudou um pouquinho, né? Eu sou biomédica, além de ser professora de ciências e biologia e tal, mas antes de ser isso, eu sou biomédica, e a gente estudou, teve muito estudo de microbiologia e tal, e a gente sabe que tudo está relacionado aos genes, então qualquer mudança no meio ambiente vai forçar um organismo a se modificar para ele poder sobreviver àquele meio ambiente. E aí ele fala que o planeta já estava ficando um pouco mais quente, então tudo levava a crer que esses micro-organismos que sobreviviam a determinada temperatura, eles iam mutar para poder sobreviver às altas temperaturas que viriam nos tempos adiante, né? E aí todo mundo fica, tipo, com aquela cara de chocado, assim, sabe? Você, inclusive eu, porque assim, mano do céu, vamos pensar que esse cara, ele meio que profetizou o que ia acontecer em 2003 na série, né? Porque o jogo se passa em 2013 e aí eles pulam 20 anos no futuro. Só que aqui eles tiveram uma adaptação diferente, então eles meio que retrocederam um pouco a data para 2003 para o jogo se passar, né? No caso, a série se passar nos acontecimentos atuais em 2023. E aí agora falando sobre os personagens principais, né? Que é Joel, Ellie, a Tess, Marlene e tudo mais. Assim, tipo, eu já tinha achado que a Bella Ramsey, ela ia ficar perfeita na Ellie, assim, só de ver ela de Lyanna lá no Game of Thrones. Eu já falei, meu Deus, pegaram a menina perfeita. Ela pode não ter a aparência que todo mundo tá esperando, não ter a franjinha da Ellie lá, mas a menina, tipo, é a Ellie, assim, na essência dela. O jeitinho, os trejeitos dela se mexer, o jeitinho dela falar, o jeitinho dela olhar, a cicatriz na sobrancelha, eles fizeram a cicatriz na sobrancelha, sabe? E tipo, assim, não tem do que reclamar dela, ela tá perfeita. O Joel, que é o Pedro, quando escalaram ele, eu já falei, meu Deus do céu, ele é a cara do Joel. Eu já sabia, assim, tipo, aparentemente eu já tava vendo o Joel nele ali. E eu falei assim, mano, vai ficar muito bom esse negócio. A única que eu tinha torcido um pouco o nariz era a Tess, porque a Tess, a pessoa que fez o mocap e a dublagem da Tess no jogo, ela é uma atriz conhecida. Inclusive a Tess, ela é atriz de uma série que a gente tá assistindo, que é The Rookie, então ela apareceu lá. E eu pensei assim, por que eles não escalaram a Tess mesmo, né, a atriz que fez ela no jogo? Porque né, já tá por dentro dos negócios e tudo mais, né? Mas assim, aí eu fiquei torcendo o nariz um pouquinho pra Tess, mas aí no momento em que a Tess abriu a boca na série, eu falei, mano, é a Tess.
Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, não falo mais dessa mulher. Porque, tipo, ela abriu a boca, o jeito que ela falava, o jeito que ela olhava, que ela gesticulava. Eu falei, mano, é a testa todinha. Não tem como, assim, sabe? A Marlene na série é a Marlene dos jogos. Então, ela não teve assim, tipo, ela já conhece o papel, ela já conhece a personagem. Então, ela, tipo, foi muito profundo ali no personagem dela. Nossa, gente, tudo ficou muito perfeito. As cenas, o enquadramento. Eu achei, assim, uma coisa que você estranha quando você tá olhando é que eles fizeram os enquadramentos do jogo, né? As cenas dos jogos espelhado. Ela não ficou, assim, ficou a mesma cena, porém sendo vista por um espelho. Ela ficou na posição trocada. Então, por exemplo, o Joel lá no sofá com a Sarah, ela tava sentada do lado de cá e o Joel do lado de cá. E aí, no jogo, a Sarah tá do lado de cá e o Joel tá do lado de cá. Então ficou uma cena espelhada, mas a cena ficou igualzinha, sabe? A menina que tanto reclamaram, por que não colocaram uma menina loira? Por que a Sarah tá totalmente igual, não sei o que? A menina ficou perfeita. Eu até gostei mais da Sarah da série do que da Sarah do jogo. Não pelo fato não pela atriz e tudo mais, né? Pela atuação da atriz e nada. Mas assim, pelo fato de que, não sei, eu gostei mais dela, assim, do jeitinho dela. Ela parecia uma menina que... Ela era uma menina muito observadora, então ela ficava prestando atenção nas coisas que estavam acontecendo. Ela percebeu muito cedo que tinha alguma coisa errada, né? Igual a Sarah no jogo, que ela simplesmente acorda do nada, assim, né? Ouve uns negócios na televisão e fica tipo, pai, cadê você? E do nada o negócio explode e ela sai, sabe? Tipo, a gente não teve aquele contato com a Sarah. A gente só viu ela dando presente pra ele e tudo mais, o jeitinho que ela era. Mas ela só teve esses pequenos momentos no jogo. Então ele pensou assim, acho que eu preciso dar uma profundidade maior pra personagem, porque as pessoas precisam se apegar a ela pra poder acontecer tudo que acontece, né? Tipo, pra depois daquela cena que acontece mais pra frente, as pessoas sentirem mais do que você simplesmente colocar a menina lá aparecendo 2 cenas e aí acabou, entendeu? E aí, assim, eu achei ela perfeita. Ela é muito observadora, a gente já percebe que ela fica observando, ela percebe pessoas agindo de jeitos estranhos na própria sala de aula dela. Eu mesmo ouvi uma pessoa tossindo ali dentro da sala, falei, vixe, mano, o bagulho já tava eclodindo ali já. E antes dela ir lá levar o relógio pra consertar. Isso também foi interessante, porque eles deram um motivo, né, tipo... Eu vendo drogas pesadas, né? A gente fica pensando, o que essa menina fez? Como que ela conseguiu dinheiro pra comprar o relógio do pai dela? Então eles deram uma história de por que a Tessa parece toda arrebentada, né? Mas isso eu vou falar em outro vídeo pra vocês, tá? Eu vou citar 5 pontos chaves, assim, 5 coisas que a série explicou de interrogações que ficaram no jogo. Aí eu voltando, falando dessa parte onde acontece tudo lá 20 anos atrás, eu achei que ia ter a parte do cara entrando na casa deles mesmo, mas assim, pelo que eu vi, não tinha aquela sala com aquela porta de vidro, então não teria como, né? Então ficou uma coisa mais assustadora, o cachorro batendo na porta mesmo e ela se apegando ao cachorro. Aí eu fico me perguntando, esse cachorro eu acho que ele não tá mais vivo, né? Porque passou 20 anos, eu acho que ele já morreu, né? A não ser que ele fosse recém-nascido e vivesse mais de 20 anos aí. Mas eu acredito que ele possa ter tido filhotes. Tô viajando na maionese aqui. Uma coisa que eu achei interessante foi quando a Sarah, ela entra na casa dos Adlers. Aí eu já não lembro mais o nome do que eles deram pro vizinho. E aí ela pega e entra assim e vai andando. E aí ela entra na cozinha, ela abre aquela portinha, né? Eu falei, mano, isso é muito Resident Evil. Eu não sei se eles fizeram de propósito, como uma homenagem ou alguma coisa, mas aquilo ficou muito a cena que a Claire entra na lanchonete, assim, ela abre a portinha assim, ó, e ela vê o zumbi comendo o outro zumbi no chão. E aí eu falei, meu Deus do céu, até o rastrinho de sangue, assim. E eu falei assim, gente, ou também a gente pode associar com o primeiro zumbi do Resident Evil 1 também, tá? Eu não sei se foi de propósito, mas eu achei que ficou como se fosse uma homenagem, assim, ficou tipo muito lembrança, assim, sabe? Quando você vê ela assim entrando, eu falei, meu Deus, é a Claire entrando na lanchonete. E quando o Tommy se separa do Joel e da Sarah durante o acidente com o carro também, que o carro ficou pegando fogo em chamas lá, e aí ficou o Tommy pra um lado e o Joel pro outro. Ele falou, vai pro rio lá que eu me viro, que eu chego lá. E isso também ficou muito tipo Leon e Claire indo pra diferentes lugares e se encontrando num ponto em comum. Não sei se foi proposital, mas eu senti isso. A única coisa que ficou pra mim, que ficou sem explicação ainda, foi que não explicaram a mãe da Sarah. Que fim levou? Se ela... Eu não lembro se no jogo ele fala que ela... Eu acho que ele fala que ela abandonou eles e ele criou a Sarah sozinha. Que ele era muito jovem quando ele teve a Sarah e tudo mais. Acho que a mãe fugiu e ele ficou com a menina. E na série eles não deram a entender por que o Joel criava ela sozinha. Não falaram se a mãe morreu, se a mãe fugiu, se a mãe casou de novo, sei lá o que aconteceu. Porque, tinha que ter mãe, né? Ela ia perguntar, mano, mas a gente tá fugindo e a mamãe, né? O que aconteceu? E aí, o que a gente vai fazer e tal? Provavelmente ela teria que ter contato. Então, ali ficou me parecendo que ela tinha morrido, não sei. Vamos fechar isso com a cena da Sarah e do Joel no momento em que eles chegam no rio e que o soldado lá
ataca os dois, tal, e aquela cena ficou perfeita, tipo, ficou linda. A menina mandou muito bem, muito, assim, tipo, foi muito emocionante, o Tommy chegando no mesmo ângulo, assim, sabe? E ficou uma coisa muito assim, sabe? Eu achei engraçado, assim, que o Tommy meio que olha pro Joe e fala assim, tipo, não tem mais jeito, sabe? Tipo, ela morreu. E o Tommy em si, lá no jogo, ele fica desesperado, ele fica, meu Deus do céu, e ele fica assim, sabe? Ele não sabe o que ele fala, o que ele faz, se eles tiram ele dali, se ele, sabe, manda o irmão embora, se ele vai lá e ajuda, o que ele faz. E ali ele já falou, tipo, mano, já era. Vambora, deixa ela aí. Mas eu acho que ele não deixou, acho que ele levou, né? E depois enterrou a menina, não sei. Outro ponto que eu achei interessante foi da criança chegando na Fedra, né? Na parte da quarentena, na zona de quarentena. O povo tá chamando de menina. Eu, particularmente, acho que é um menino. Mas, assim, o jeito que eles tratavam, assim, dava a entender que nem todo mundo da Fedra era ruim. Que a moça que atendeu a criança, o soldado lá que atendeu a criança, que parecia um soldado enfermeiro, no caso, que foi mostrando, né, que eles fizeram um teste, o menino tava infectado. Eu fiquei até em dúvida, eu falei, mano, ele tá infectado? Eu falei, mas o brilho vermelho não é infectado? Porque ela começou a falar com ele como se ele não tivesse infectado, acho que pra deixar ele mais calmo, né? A criança mais calma, vou falar criança mais calma. E aí, ela fala, você vai brincar, não sei o que lá, tal, e eles dão uma injeção letal. Aí depois, a cena que veio depois, assim, você fala assim, mano, é pra você ver como que o Joe é traumatizado. Ele simplesmente pega essa criança e queima o corpo dela, sabe? Tipo, porque a mulher que tá fazendo esse serviço junto com ele, ela fala, mano, eu não consigo, não tem como eu fazer esse negócio. E ele vai e vai assim, sabe? Eu não sei se ele tá tentando esconder os sentimentos ou se ele se tornou mesmo uma pessoa mais dura por causa do que aconteceu com a filha dele, se ele não tá nem aí, ele não tá ligando, ou ele tá, tipo, meio... Ele tá mesmo com o psicológico alterado, então pra ele aquilo é só mais um corpo e pronto, sabe? Ele não meio que... Ele tá diferente. E aí a gente vê o Joe contrabandeando de fato, sabe, as coisas, porque a gente sabia que ele era um contrabandista, mas o que ele contrabandeava? Então a gente vê ele contrabandeando de fato, a gente vê também a Tess e o Robert lá conversando, discutindo e acontecendo todo aquele acidente com ela tal, e ela chegando toda estrupiada na casa do Joe, né, e o Joe, o que aconteceu? Ela, não foi nada não, mas o Robert roubou nossa bateria e vendeu pra outra pessoa e tal. E aí a gente vê também nessa cena que o Joel, eu não sei se aquilo foi um sonho do Joel, ou se aquilo realmente aconteceu. Eu acho que não aconteceu, eu acho que foi um sonho, foi um pensamento dele, assim, sabe? Que a Tess chega na casa e ela deita na cama, assim, abraça ele, e era uma coisa que todas as pessoas ficavam se perguntando, né? A Tess tinha mesmo, né, relação com o Joe, ela era namorada do Joe, ela gostava do Joe e tal, assim, e deu a entender que eles estavam juntos, né? Mas a gente não sabe se aquela cena realmente aconteceu, não aconteceu, né? Porque depois ela chega lá, ela tá preparando os negócios na cozinha. Na realidade, ela não chega, ela tá preparando os negócios na cozinha. E aí fica nessa intenção de você, sabe? Será que ela chegou lá e abraçou ele e depois acordou mais cedo e foi preparar o negócio na cozinha? Ou ela chegou e foi direto pra cozinha e aquilo foi um pensamento dele? Aí, eu sei que outra cena que me pegou bastante foi na hora que ele encontrou a Ellie, que eu lembro que ela ataca ele quando ele chega no esconderijo da Marlene, que essa parte eles trocaram também, né? Tipo, eles modificaram e tal, pra deixar em evidência o porquê que a Marlene tava ferida quando ele chegou pra buscar a mercadoria que ela queria que fosse contrabandeada, sabe? E aí eles explicaram o que aconteceu. E isso é uma outra coisa que ficou assim, tipo, ficava na incógnita. Por que você tá ferida, Marlene? Ela falava que teve uma briga com os caras lá da Fedra e tal, mas não explicava o que tava acontecendo. E aí a gente vê a Ellie atacando o Joe, mano, e o jeito que atacou ela na parede, eu falei, meu Deus! Coitada da menina, espero que tenha sido um dublê ou sei lá, não sei como que eles fizeram ali, mas ele tacou ela com uma velocidade na parede, assim que eu falei, mano, ela quebrou as 3 costelas ali, porque tipo, foi muito, muito violento. E ela ficando lá quietinha, né, e tentando pegar o canivete que ela ganhou, né, que é o canivetezinho, que é a lembrança da mãe dela, que a gente vê quando ela tá presa, que a Marlene prendeu ela entrega a mochila pra ela, a primeira coisa que ela procura é o canivete, e ela fica assim, tipo, segurando, porque ela sabe que é uma lembrança da mãe dela. Aí tá uma coisa que eu achei estranho, porque assim, o jeito que a Marlene fala com ela, chama ela de Ellie, porque ela tava sendo chamada de Verônica, ela tava falando que o nome dela era Verônica. Aí deu a entender que a Ellie tava mentindo sobre o nome dela, e alguém talvez tenha falado pra ela mentir sobre o nome dela, mas aí eu não sei se foi a Marlene. Né, provavelmente foi a Marlene, mas o jeito que pareceu a conversa entre as duas, elas se apresentando, eu sou a Marlene, a líder dos Fireflies, tal, não sei o que, parecia que elas ainda não se conheciam ali naquela parte. Talvez ela tenha visto, a Marlene tenha salvado ela, só que ela não tenha se apresentado, ela falou que era só uma vagalume qualquer, e aí depois ela falou que ela era a líder, tal. Pode ter sido isso, né? Porque, assim, por que eu tô falando isso? Porque na HQ, eu não sei se eles usaram a HQ como fato canônico, porque na HQ, ela conhece a Marlene, e a Marlene que entrega o canivete pra Ellie,
dando spoiler pra vocês que não leram HQ, porque ela salva ela e a Riley de um ataque também de um infectado, né? Então elas acabam indo pra um lugar lá, e aí a Marlene acaba conhecendo a Ellie ali, e ela entrega o canivete pra Ellie ali. E aí depois acontece os negócios do shopping center, onde a Ellie é infectada e tudo mais. E aí também é uma coisa que eles acrescentaram, né? O que aconteceu com a Ellie depois que ela foi infectada. Então mostrou o que aconteceu, por que ela tava ali, até ela encontrar o Joel pra ser contrabandeada, pra ser levada pra um outro QG de outros vagalumes mais longe ali da cidade, né? Fora ali da área de quarentena de Boston. E aí a gente sabe que relutantemente ele leva a menina, e uma coisa que eu achei interessantíssima foi assim, que quando eles são pegos pelo guarda, eu tinha falado pro Jean que quando a gente tava assistindo, eu falei assim, olha, pelo andar da carruagem, porque assim, eu não vi tempo, não vi nada, assim, sabe? Tipo, não vi nada. Fui só assistindo. E eu falei assim, pelo andar da carruagem, eu acho que a série vai acabar quando eles descobrirem que a Ellie foi infectada, que ela tava infectada. E realmente acabou bem ali, né? Tipo, eles sendo pegos pelo guarda, o guarda fazendo toda aquela cena, mano, e uma coisa que deu pra ver, assim, que eu não lembro no jogo se teve tanta tensão da Ellie nesse momento, mas a Bella, ela conseguiu passar tanta tensão que ela falava, meu Deus do céu, eu acho que ela tava pensando assim, eles vão vir aqui, vão colocar esse negócio no meu pescoço, vão descobrir que eu tô infectada, eu vou levar um tiro na cara. Tipo, ela tava desesperada. Enquanto ele tava fazendo teste no Joel e na Tess, ela tava assim, tipo, meu Deus do céu. E agora o que eu faço? Eu fico aqui, eu fujo, eu saio correndo. O que eu faço? Eu vou pra cima dele, eu roubo um negócio na mão dele, eu seguro, eu não deixo ele colocar. E ela tava desesperada. Até que aconteceu o que aconteceu. Aí o Joel, ele foi pra cima do guarda, assim, deu até dó do guarda, né? Porque o guarda, eu acho que ele não iria... Muita gente ficou assim, porque o guarda não atirou, o Joel correu em linha reta na frente dele, não sei o que lá. E por que ele não atirou? Porque eu acho que ele imaginou assim que ele só ia meio que tentar segurar o guarda. O guarda pensou assim, ele vai tentar me segurar e elas vão fugir. Mas não pensou que ele ia arrebentar a cara dele, igual ele fez. Então acho que por isso ele não atirou, sabe? E ele conhecia o Joel. Então assim, quando você conhece a pessoa, a primeira coisa que você vai pensar, tipo, meu, calma. Você não vai pensar em atirar, em, sei lá, o máximo que você vai fazer é, tipo, meio que se defender, sabe? Sei lá. E aí ele lembra do guarda que atirou nele e na Sarah, naquele mesmo momento, tipo, 20 anos atrás, assim, ele falando, nós não estamos doentes, minha filha tá machucada, e o guarda não quis nem saber e atirou neles. Então ele pensou assim, antes dele atirar, eu vou segurar ele, vou acabar com, tipo, e socou ele até dizer chega. E aí foi, tipo, uma cena bem forte. E realmente acabou aí. Depois disso, ela já descobre que a Ellie já tá infectada, e ela fala que não tá infectada, que como que eu tô infectada se a minha ferida tá assim? Você acha que isso aqui tem o quê? Menos de uma semana? Na realidade, o que eles mostraram ali, parecia que a ferida, ela estava... Quando você morde, ela infecciona. Independente do patógeno que você vai inserir, se é um vírus, se é uma bactéria, se é um fungo. Você mordeu, na sua boca tem bactéria, então você vai morder para arrancar um pedaço, a mordida automaticamente ela vai infeccionar, se não for tratada. E aí, ela infeccionando, ela vai deixar cicatriz e tudo mais. E a Ellie mostra e parece uma cicatriz. Assim, tipo, não parece nem a cicatriz, parece assim, que ela foi mordida há muito tempo já, e tá só os rastros daquele fungo, assim, tipo, de uma coisa no braço dela. E aí eles pegam e vão embora e acaba a série naquela parte que eles vão entrar nos prédios abandonados, e ficou muito perfeito, muito idêntico. E agora considerações finais, porque o vídeo já ficou gigantesco. Eu amei a série, parecia que eu estava jogando o jogo de novo. Os ângulos, assim, sabe, dentro do carro, os ângulos em primeira pessoa, tudo assim, sabe? Teve coisas surpreendentes que eu não estava esperando, coisas totalmente novas, coisas que responderam as minhas perguntas, que eu ficava assim, meu, mas por quê? Mas por que isso? Por que aquilo? Que eu vou responder em outro vídeo, que esse já tá muito grande. E assim, se Resident Evil fizesse isso, eu tô feliz e puta, né? Porque assim, eu tô muito feliz por The Last of Us, porque também é uma franquia que eu amo muito. Mas assim, muito triste por Resident Evil, porque ele poderia ter tido todo esse cuidado, né? Mas a gente sabe que a Capcom, ela tá um pouco se lixando, né? Pra franquia dela. E ela dá pra qualquer pessoa fazer, e ela não supervisiona, e deixa fazer de qualquer jeito. Então, assim, ali teve a supervisão do criador, então o negócio ficou assim, absolutamente perfeito. E se você está se perguntando, eu preciso jogar o jogo pra poder assistir a série? Não, porque toda a história vai ser contada ali. Você vai saber do começo ao fim, o porquê que aquilo aconteceu, por que eles estão nessa jornada, por que ele está levando a Ellie pra outro QG dos vagalumes, que eu não vou falar aqui, né, pra não dar spoiler. Mas a gente sabe que ela tá infectada e que por algum motivo ela não virou um zumbi. Não virou um infectado, né? A gente fala, né? É errado falar zumbi, mas ela não virou um infectado. E aí, se você acompanhar a série certinho,
você vai saber da história inteirinha do jogo, que o máximo que vai acontecer é quando você for jogar o jogo, você já saber a história. E aí você não vai, tipo, ficar, tipo, oh, meu Deus. Você já sabe. E é a mesma coisa, a gente tá fingindo surpresa nas partes que são novas pra gente, mas tudo que a gente já sabe, assim, a gente fica, meu Deus, tá muito igual, meu Deus, é assim. Todas as cenas você fala assim, meu Deus, como assim? Ele fez perfeito. Não é a mesma sensação. A sensação não é uma sensação de surpresa, é uma sensação de, tipo, meu Deus, como tá igual. Totalmente diferente, mas é uma sensação boa também, porque a gente sabe que foi bem adaptado e tá sendo bem cuidado. E é isso, gente, pra finalizar o vídeo, não se esquece de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo com seus amigos, e também me responde aí embaixo se você assistiu o episódio, se você vai assistir, se você se interessou, se você já jogou o jogo de The Last of Us, o que você achou da adaptação. E não se esquece também de seguir a gente nas redes sociais e no nosso canal de lives, tá? As redes sociais ficam todas aqui embaixo, a gente tem também um canal, eu tenho um canal lá no TikTok, se você quiser me seguir, a gente tá colocando vídeos também lá referentes a mangás e animes. E é isso, gente, espero ver vocês no próximo vídeo, beijos e tchau, tchau. O mofo já tomou conta de uma certa forma, ele não evoluiu pra um baiacu, mas ele ficou ali, tipo, ele morreu ali e o fungo tomou conta.